José Ferrari é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em Marketing pela ESPM e mestre em Administração pela EBAP-FGV Rio. Atualmente é doutorando em Administração pelo IAG, Escola de Negócios da PUC-Rio. É professor das disciplinas de Marketing na FASE, UCP e UNESA em Petrópolis. Atua também como professor nos cursos de MBA em Gestão da Responsabilidade Social e Administração de Organizações do Terceiro Setor, promovidos pela FGV Rio. Atuou na assessoria de comunicação social da Fundação Roberto Marinho durante 8 anos. Foi diretor da rede de franquias Casa da Empada por 3 anos. Presta assessoria nas áreas de planejamento estratégico, franchising e marketing. No âmbito da consultoria, tem serviços prestados para Taco Roupas, Mundo Verde, Caixa Econômica Federal, Torta e Companhia, McDonald's, entre outros. Em Petrópolis, presta serviços de marketing e comunicação, atualmente para Viterbo Estofados, Chocolates Cats, Coisas da Fazenda, Empório Multimix e Galeria Gelli. E é o nosso convidado de hoje do Despojado. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Despojado Podcast. Eu sou o Rafael, estou acompanhado do Otávio como sempre, e o professor Ferrari, nosso professor da faculdade, está aqui com a gente hoje. Obrigado, Ferrari, por ter aceitado o convite aí para bater esse papo com a gente. Antes de mais nada, né, pessoal, não deixe de curtir a gente aí, seguir no Instagram, Spotify, seguir no Spotify também, se inscrever no nosso canal no YouTube, comentar, compartilhar a gente no Stories. Se você achar que tem alguma pessoa interessante, manda uma mensagem pra gente no Instagram ou qualquer lugar que a gente possa vir, pra gente chamar pra cá. Ou se você achar que é legal, a gente tem um tema legal, a gente acha uma pessoa para bater papo sobre esse tema. Então é isso. Acho que sem mais delongas, Otávio. Ferrari, eu quero agradecer de novo aí, reforçando o agradecimento do Rafael. Para a gente é uma honra muito grande ter você aqui, porque a gente sempre falou que toda vez que a gente tinha reunião contigo, a gente tinha aula. A gente continuava tendo aula, porque a gente continuava aprendendo mesmo depois das reuniões. Então, pô, é muito legal trazer você aqui para conversar com a gente. E eu sei que muita gente te conhece aqui na cidade, mas também é uma oportunidade para quem nunca teve aula com você também te conhecer um pouco. Eu queria, de cara, assim, a gente começa sempre com uma pergunta, não é bem uma entrevista, né? Mas a gente começa com uma pergunta para a gente ter um assunto. E assim, eu queria saber a tua percepção em relação ao mercado no geral, com relação a essa questão da pandemia, né, de cara, porque mudou muita coisa, mas assim, eu já emendando na pergunta, eu já percebo que tem muita gente que parece que está esperando as coisas voltarem ao normal e um pouco receosas de aceitarem as mudanças que essa pandemia causou. Então, eu queria saber da tua percepção em relação ao mercado, o que você acha que vai acontecer em breve e está acontecendo agora e mais para frente, se você acha que as coisas vão seguir esse fluxo. A Elisa que está aí, a filha do Rafael. Ok, obrigado aí vocês dois, Rafael, Otávio. É sempre bom estar com vocês, não só no mercado de trabalho, junto aos clientes, mas às vezes nos nossos bate-papos, independente de estar atendendo cliente ou não, empresa ou não, né? Bom conhecer a Elisa aí, conhecer pela tela aqui, né? Que é o novo normal, como as pessoas estão comentando, né? É um prazer muito grande, tá? Vocês foram ótimos alunos e são excelentes profissionais e eu me Obrigado. surpreendi muito positivamente quando estive em reuniões com vocês junto a alguns clientes e vocês também deram aula, né? Deram aula realmente. Eu sempre digo isso para os alunos. A teoria de marketing ela é importante num trabalho de consultoria e também na vida profissional de cada um, né, que segue uma carreira aí na administração, na comunicação, no marketing. Então, quando você vai vender um projeto na sua empresa, quando você tem uma ideia, e você é um empregado, você é um diretor, você é um gerente, e você quer vender uma ideia, quando ela está embasada numa teoria,
né, ela faz sentido para o seu diretor, faz sentido para o dono da empresa. E vocês, como consultores, pegaram bem isso e estão praticando cada vez mais. E eu lembro das nossas reuniões, vocês sempre linkando a teoria à prática, né, e os clientes acreditando, né, como devem acreditar, nas estratégias que vocês traçam, né, porque elas têm tudo para dar certo realmente. Eu lembro também de vocês como uma turma que tirou 5 no ENAD, né? Na época chamava Provão. É verdade. A UCP até hoje lembra dessa turma, que é a turma dos 5, nota máxima, ou seja, uma turma muito, muito qualificada realmente, vocês e os colegas de vocês. E lembro do Antônio também, que está com vocês, né? Que não gosta muito de aparecer, né? Mas Antônio é só seu culto. um abraço. Bom, em relação a essa pandemia, o que eu tenho percebido é um pouco isso que você falou, que os clientes, alguns empresários estão esperando que volte ao que era antes, e a minha percepção é de que nada será como antes, muito pelo contrário. Essa pandemia vai ser um divisor de águas na história mundial, vai estar nos livros de história daqui para frente. E em termos de mercado, em termos de administração de empresas, em termos de marketing, sem dúvida, é um divisor de águas também. Então, nada será como antes. As empresas que já praticavam marketing, as empresas que já tinham uma ideia do marketing como uma estratégia para voltar a empresa para o mercado, para olhar para o cliente, né, e não tentar empurrar a goela abaixo desse cliente aquilo que ela, empresa, acha que é bom. Então, a empresa que já observava o mercado, já estudava os clientes, já se conectava com esses clientes, ela já partiu na frente após essa pandemia, né? Porque ela já estava antenada, já percebia que o cliente estava cada vez mais usando as mídias sociais, usando o meio digital. Então, essas empresas já estavam no meio digital, já estavam se comunicando adequadamente com seus clientes, usando todos os canais disponíveis para estudar o cliente, para atender esse cliente, para entender esse cliente, né? Então, essas empresas estão indo melhor do que outras. Eu, na minha percepção aqui em Petrópolis, a maioria das empresas não estava preparada, não estava conectada com seus clientes, ainda estava no processo antigo, numa visão antiga de administração. E aí essas sim estão muito surpreendidas, estão tendo muito prejuízo, né? E você vê essas questões nos detalhes assim da administração, do relacionamento da empresa, né? Então aí você vê a maior parte dos restaurantes de comida Aquilo, por exemplo, não estavam preparados e vão sofrer bastante. Não sei nem se self-service vai voltar a ser como antes. A tendência é que não seja. Mas eu lembro no início da pandemia, quando elas se viram obrigadas a não atender, foram proibidas de atender esses restaurantes, e aí parte para o delivery. Né? E o cliente há muito tempo já estava ficando em casa, preferindo receber alimentação em casa, iFood da vida, Uber Eats crescendo, né? E as empresas não viram isso. Eu tenho um cliente que é a hamburgueria Dom Gourmet, já praticava o delivery, criou uma unidade à parte para entregar, para fazer o hambúrguer, não misturou a operação do delivery com a operação da loja. Uma coisa é eu estar atendendo o cliente ali no tempo real e, ao mesmo tempo, ter que fazer entrega na casa do cliente, complica tudo. Então, eles já tinham criado um processo, então já estava com o cadastro do cliente. Então, a Dom Gourmet conseguiu sobreviver, está conseguindo sobreviver, porque já tinha o processo de delivery. As que partiram depois do susto, né, estão tendo que trocar a roda com o carro andando, né? Eu mesmo pedi no início da pandemia, tentei 2, 3 refeições aqui em casa na hora do almoço, um fiasco, um estrago, assim, porque os caras não tinham know-how. Não é só colocar um WhatsApp, atender, preparar a comida e levar, né? A comida chegava toda bagunçada, a embalagem não preservava a comida, porque aí, ou seja, tinha que ter um know-how, tem que ter um jeito de fazer as coisas que essas empresas não tinham antes, não tinham e estão tendo que aprender a fazer, né? Isso tudo é um custo tremendo. Sob o ponto de vista da comunicação,
Aí você já vê também as empresas que já eram mais profissionais lidando melhor com essa situação de impacto que foi a pandemia, né? Então você vê, por exemplo, a questão da comunicação, do WhatsApp, do delivery. Teve empresas que rapidamente se adaptou, fechou a porta, estava todo mundo, no primeiro momento todo mundo ficou proibido de atender, né? Fisicamente. Então você tinha que ir na casa do cliente. Então você via porta fechada, você via uma empresa que já tem uma logomarca, que já tem uma identidade visual trabalhada. Então ela colocou um adesivo na sua porta, com a identidade visual, com a logo, as cores fazem sentido, o WhatsApp tem um destaque, né? Perfeito ali o processo. Outras colocaram cartaz. Outras, teve gente que pegou um papel A4 e escreveu à mão, cara. Colocou cartina, colou com fita crépica. Assim, você vê que assim, essas estão sofrendo muito porque já não tinham processos de marketing antes, né? Então, quem já tinha consegue, inclusive, se adaptar melhor em função das circunstâncias, né? Agora, o que vem aí para frente é isso. Cada vez mais no mundo digital, as reuniões no mundo corporativo indo para o home office. Hoje até brinquei no grupo de professores e eu passo a maior parte depois dessa pandemia, eu passo a maior parte do meu tempo assim, em frente a uma tela, ou no computador, celular, a maior parte do meu dia é em reunião, é em trabalho, enfim, e vai ser cada vez mais assim realmente. Tá? Rafael. É isso. Não, eu ia comentar que é comum, né? O que o Ferrari falou é verdade. A gente já via empresas que, tipo, num dia dos namorados, ia se divulgar na vitrine com uma folha de papel ofício escrita à mão. Então, tipo, não ia ser diferente durante a pandemia, né? O Warren Buffett que fala que é durante a crise que a gente vê quem tá nadando pelado, né? Porque a maré baixa e a gente vai ver. E a verdade é essa, a crise bateu na porta de todo mundo. O John Taffer também sempre fala isso, né? Quando falam para ele que a crise atingiu o meu restaurante. Ele fala, peraí, a crise não atingiu só o seu restaurante, a crise atingiu todos os restaurantes. Por que tem restaurante crescendo e tem restaurante fechando? É como a gente lida com a crise, como a gente lida com o que a gente bateu de frente. É claro que a gente está vivendo hoje uma crise maior do que todo mundo já viu e sem antecedentes, né? A gente não conhecia nada, a gente não esperava essa crise do jeito que aconteceu, mas o marketing está aí para ajudar a galera a se adaptar ao que tem que fazer, né? Não adianta. E a gente falou muito disso aqui já, o Dia dos Namorados, a gente foi durante a pandemia, né? E foi uma oportunidade assim gigantesca de restaurantes e bares e fazerem a grande venda ali, né? Então, muita gente vendeu muito ali. E a gente sabe que aqui em Petrópolis foi um fiasco, né, cara? Foi bem fraco, assim. Tinha muita procura, mas a galera não se adequou para atender a demanda que a cidade criou para o delivery, né? Exatamente. Tem que ter competência para o delivery, né? Isso que você falou é verdade, a crise é igual para todo mundo, né? Você teve uma situação também, quando teve aquele atentado em Nova York, das Torres Gêmeas, né? Que o mundo também se assustou, assim, mas nada como essa vez, né? Nada como uma crise mundial causada por essa pandemia, a crise empresarial enorme, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com outras crises, né? Quem é mais profissional, conforme você falou, Rafael, quem é mais profissional, quem cria competência, né, consegue sobreviver. Então, porque os fatores ambientais, eles são importantes. Economia, política, saúde, cultura, comportamento do consumidor, a gente que é de marketing está sempre olhando isso, para adaptar a empresa a essas situações, né? Mas o que faz a diferença, o que explica o sucesso ou o fracasso de uma empresa, não são os fatores ambientais, não são os fatores externos, né? São as variáveis internas, são as variáveis controláveis. É a forma como você lida, como você age, como você administra a sua empresa e a forma como você a conduz, né, diante de situações adversas como essas, né? E aí é fundamental que ter pessoas capacitadas. Não tem jeito, a empresa só sai de uma crise com pessoas, a empresa só cresce
se as pessoas que nela trabalham crescerem juntas, não tem saída. Então, as empresas que já investem em conhecimento, que investem em aprendizagem, né? As empresas que incentivam os seus funcionários a estarem sempre buscando conhecimento, a se adaptar, essas empresas é que conseguem sobreviver na crise, né? E desenvolvem competências específicas para poder sobreviver e para poder conquistar mercado. As outras que vão atrás, né, acabam sempre copiando, tentando copiar, mas é isso que o Rafael falou, acabam não conseguindo, né, a habilidade, não tem habilidade para isso. Em administração a gente chama isso tem uma teoria de estratégia, que chama de competências dinâmicas. A empresa tem que estar permanentemente aprendendo, se adaptando, né, e criando competências para sobreviver no mercado. Isso é que vai fazer a diferença muito mais do que a agilidade dela de tomar decisão ou de entender os fatores externos, né? Sob o ponto de vista do delivery, aí a gente viu aí a Magazine Luiza, que já tinha um know-how, né? Arrebentando, né? Porque ela já estava no processo, Mercado Livre já estava no processo, e várias outras que estão entrando agora, estão acabando tendo prejuízo. E aí vale o raciocínio para Petrópolis, né? As empresas que já tinham competência, já tinham habilidade, os funcionários já estavam lidando com o delivery e com a comunicação também, né, Rafael? Com a comunicação nos meios digitais, com a comunicação no WhatsApp, com a venda através do meio digital, né? Essas empresas partiram antes, aqui em Petrópolis mesmo, se comunicaram com os clientes, estabeleceram canais de comunicação com os clientes, informaram os clientes. Uma coisa que me surpreendeu nessa pandemia foi quando o comércio começou a voltar, foi a preocupação dos clientes com o que as empresas estavam fazendo em relação à segurança, não só deles, clientes, mas também dos funcionários. Vocês estão tendo material de proteção individual para os funcionários? Eu fui lá no supermercado e o funcionário estava sem máscara. Os clientes reclamando. E aí você tinha que se comunicar com eles via canais digitais, porque eram poucos, os clientes deixaram de vir na loja, os poucos que vinham, né, se comunicavam através das mídias sociais para outros clientes. Então, as empresas que já tinham esse canal de comunicação, já tinham um know-how de comunicação nesses canais, já saíram melhor, né? Um exemplo. Pode. Só para complementar, um exemplo bem prático disso é a prática de robô, agora que é muito comum nas mídias digitais, né? Quem já tinha um robô, ficou muito mais fácil para adaptar ele para as perguntas, igual o Ferrari citou aí, de tipo, o funcionário estava usando máscara, não estava, para as perguntas relacionadas ao corona, né? Então, quem já tinha um robô, ficou muito mais fácil. A galera que não tinha, quis cair de cabeça para você programar um robô do zero, tinha todas as outras coisas que você tinha que programar, mais as coisas do corona. Então, é um trabalho dobrado, né? Uma coisa que a gente conversou com esse podcast, a gente está gravando agora contigo, mas antes do seu ir para o ar, o da Karine, da Moulin Brau, vai no ar também, vai no ar primeiro. E a gente conversou com ela é cliente nossa hoje em dia, e ela falou de você e tudo mais, que você tinha convidado ela para a galeria e tal. E uma coisa que a gente conversou com ela também, e assim, eu acho que é uma percepção muito, muito nossa, assim, em dois pontos. Um é que parece que o brasileiro, e aí o petropolitano no geral também, ele parece que empreende na necessidade, ele não tem cultura empreendedora, ele tem empreendimento por necessidade. Eu vou abrir uma empresa porque eu preciso ganhar dinheiro. Ele não sabe como administrar, ele não sabe como se comunicar, e aí ele vai tropeçando, tentando, na sorte, dar certo. E um outro ponto é que as pessoas não têm conhecimento técnico básico de comunicação digital. Então, assim, parece que de uma hora para outra todo mundo corre. A gente conversou sobre isso, a gente percebeu isso também, essa demanda aparecendo. Todo mundo de uma hora para outra, eu preciso ir para o Facebook, eu preciso ir para o Instagram, eu preciso usar a ferramenta para vender, mas todo mundo com conhecimento de usuário. Então, assim, num complemento, não sei se para você parece isso, mas o que sempre pareceu muito para a gente é que a gente não tem cultura empreendedora no país.
Então, as pessoas não têm esse hábito de entender a administração de negócios e marketing das empresas de uma maneira mais normal. Então, é tudo muito atropelado, tudo muito vou fazer agora porque eu preciso fazer. É verdade. Eu dou aula de empreendedorismo na fase e a gente discute muito isso lá com os alunos, né? O Brasil, por incrível que pareça, é um país que tem muitos empreendedores, né? O maior número de empreendedores, a boa parte deles informais. Então, esses realmente eles vão com a cara e a coragem, porque é uma questão até de sobrevivência para eles, né? Isso com a pandemia, antes da pandemia, a gente já tinha visto muita concorrência informal crescendo, pizza de fundo de quintal, hamburgueria de garagem, que a pessoa, né, não tem nem empresa estabelecida, né? Pessoas vendendo pão, vendendo doce, vendendo comida, vendendo pizza. Uma loucura, e o Brasil é um país assim que você não tem tanta vigilância, tanta fiscalização. Eu saía da faculdade à noite, ficava horrorizado de ver o número de carros. Aqui no Alto da Serra eu já via 2, 3. O cara fabrica pizza, coloca o carro no meio da rua às 6 horas da tarde, abre a traseira do carro, joga as pizzas ali, sabe-se lá como que aquela pizza foi feita, onde ela foi feita. Ela estava sem armazenagem adequada ali no coisa, pizza R$10. Pizza de 10. Exatamente. Tinha crescido bastante antes da pandemia. Então, o empreendedor brasileiro ele vai assim, informal mais por uma questão de sobrevivência, sem o mínimo preparo mesmo, sem a mínima noção de administração, de estudo de mercado, de contabilidade, de finanças, né? Tem muito disso. Uma outra coisa que aumenta muito o número de empreendedores no Brasil é a questão trabalhista. Muitas vezes, para fugir da legislação trabalhista, as empresas demitem os vendedores, os vendedores passam a CPJ, representante comercial, né? Então, isso aumenta o número de empresas, mas também aquela empresa de uma pessoa só, a empresa que ele é representante, é só para justificar, né, o não pagamento dos benefícios sociais, aí dos custos do trabalho no Brasil, né? Então, você tem essa característica realmente. A Karine é um exemplo fora da curva, né? Porque a Karine estudou administração. A Karine é um exemplo interessante, porque ela começou lá no colégio, o pessoal aí já deve ter ouvido a história dela. Ela começou no colégio, começou desse jeito, assim, como, né, informal, mas ela buscou aprendizado, isso que é importante. Ela buscou qualificação, ela fez curso, ela foi para a faculdade, né? Vocês estão... desde que eu comecei com a consultoria, eu percebi isso aqui no mercado de Petrópolis. Eu comecei a consultoria em marketing de Petrópolis em 1994. 1994. Vocês acham que hoje é difícil falar de marketing para os empresários em Petrópolis? Imagine em 1994 o que era falar de marketing em Petrópolis para os empresários aqui da cidade. Imagina. Então, dada aquela época, a gente percebeu que era necessário realmente, que vocês também perceberam, qualificar o empresário, qualificar os empreendedores, qualificar os profissionais da cidade. E a gente partiu lá com a minha consultoria Ferrari Dávila na época, com cursos, fazendo cursos para empresários, cursos de gestão, fazendo cursos para vendedores, para gerentes, né? E vocês estão nessa batalha também até hoje, eu também estou na faculdade, né? Isso vai qualificando. Então, o mercado hoje, ele ainda é amador, né? Ele ainda é amador, mas eu vejo muita gente aí, graças a Deus eu vejo aí um crescimento de empresários mais profissionais, eu vejo empresários buscando conhecimento, qualificando os filhos, investindo nos seus gerentes, nos seus diretores. Não são a maioria, infelizmente, não é a maioria, infelizmente, tá? Mas é um número que vem crescendo. E tem um outro detalhe que é importante também nesse mercado, que é a questão da franquia. Eu vejo assim, o mercado de franquia, apesar de toda a crise, é um mercado crescente. Isso é bom no Brasil, porque mostra que as pessoas estão buscando, pelo menos, um aconselhamento profissional, o auxílio de uma marca, né, para poder já começar o negócio com um pouco mais de possibilidade de sucesso. E o fato é que as franquias, de fato, são casos mais de sucesso, né? A maior parte das franquias não fecha, sobrevive mais do que 5 anos e não fecha nos 2 primeiros anos, como acontece com a maior parte dos empreendimentos do Brasil, que não duram, na sua maioria,
2 anos, tá? Sim. Quer falar? Não, eu ia falar que aqui é muito comum isso. Porque o que eu tava falando, e aqui em Petrópolis, que não Petrópolis, no Brasil, a gente vê muita gente que empreende de aposentado, né? Eu falei, acho que disso no podcast da Karine também. A galera mais velha que trabalhou a vida inteira, sei lá, às vezes apertando parafuso, mas ele gosta de, sei lá, produzir comida. E ele vai e abre um restaurante, mas ele chega lá, ele é completamente diferente. O saber cozinhar dele é completamente diferente de administrar um restaurante, criar uma marca, ter um delivery, ter uma rede social ativa, fazer contabilidade, chegar em custo de produto. São inúmeras coisas que é muito além do que, tipo, o cara que sabia cozinhar e trabalhou apertando parafuso a vida inteira, ganhou um dinheiro quando se aposentou e foi abrir o negócio, entendeu? É muito importante essa área dessa qualificação, porque a gente tem que passar para essa galera esse conhecimento, né? Porque ele tem o direito de empreender também. Ele tem o direito. Tinha que ter mais força do Estado em cima disso, mas não tem. A gente vai fazendo o que a gente pode fazer para auxiliar essa galera para saber o que ele precisa também, quando ele vai precisar, o que ele vai precisar, não tem jeito. É bem aquela cultura do jeitinho, né? O Brasil tem muito essa coisa do jeitinho, eu vou fazendo, o Estado não dá suporte, o Estado não fiscaliza, então a gente acha que vão dar um jeito. Não precisa, então eu abro aqui, depois eu legalizo, eu abro aqui, depois eu vou pensar numa logomarca, depois eu penso na marca, eu abro aqui, depois eu vejo como vai ser a contabilidade, né? E vai dando jeitinho, vai passando, porque aí também não é multado, enfim, não é fiscalizado, realmente é complicado. Eu estou fazendo doutorado agora em administração, doutorado da PUC, do IAG, que é a Escola de Negócios da PUC. E boa parte da literatura que a gente vê é americana, né? Porque o marketing nasceu nos Estados Unidos, a maior parte da literatura de marketing é americana, pouca coisa europeia, pouca coisa oriental. E eu fico impressionado de ver como os americanos são profissionais, né? Você já discute marketing antes da década de 50, quando o marketing explodiu, sim, mas antes da década de 50, a literatura de administração, os profissionais, os empresários já discutiam o conceito, já tinha produção científica a respeito de estudos de mercado, a respeito de pesquisa de mercado. Não é à toa que eles dão um banho em termos de projeto, em termos de viabilidade de negócios, né? Eles têm um DNA de marketing, de criação de conceito, de marca, que é impressionante. E no Brasil, não. No Brasil, as coisas vão meio que no jeitinho, mesmo às vezes até nos próprios cursos, né? Às vezes eu percebo um pouco isso também. A pessoa não tem aquela qualificação necessária, muito na área de vocês, inclusive, que é uma coisa nova ainda no Brasil, mídias sociais, algoritmo, no mundo todo, inteligência artificial, você estava falando dos robôs, né, Rafael? Inteligência artificial. Hoje nos Estados Unidos você já tem lojas de varejo, toda ela monitorada por câmeras, da entrada até o interior dela. Então, você consegue ver quantas pessoas passam na tua loja, o que elas olham, quantas entram e por que entram. Onde o olhar bateu, que fez com que essa pessoa entrasse. Ela estando na loja, a câmera está monitorando onde ela para, onde ela olha, se ela sorri, se não sorri. Se ela sorri, ela vai comprar ou não vai comprar. Então, em termos de inteligência artificial, o Estados Unidos já está extremamente avançado, mesmo na teoria, mesmo no conhecimento. Aqui eu ainda vejo, muitas vezes, algumas pessoas que se metem a dar aula de marketing digital sem ter o know-how, sem ter o conhecimento. Sem ser formado em marketing, às vezes. E vão reproduzindo conceitos antigos, o básico do básico. Né? É bem essa coisa da cultura do jeitinho mesmo. E aí vocês são pioneiros praticamente nessa área aqui em Petrópolis, e tem um conhecimento tremendo. E eu sei que vocês estão na fase fazendo cursos de extensão, isso é fantástico. Eu sempre que alguém me pergunta, eu aconselho que faça os cursos de extensão com vocês para poder dominar esse negócio com mais eficiência, com mais excelência, porque o futuro aí do marketing, da administração como um todo, está aí
nos algoritmos, na inteligência artificial, nas máquinas que aprendem, na indústria 4.0 realmente, que aumenta a performance, diminui os custos, né, e facilita a compreensão do consumidor como nunca antes foi possível compreender o comportamento do consumidor. Essa questão que você estava falando de que os americanos são muito mais desenvolvidos nisso, assim, é assustador quando a gente pega a literatura lá de fora e vê a aplicabilidade, como é que eles investem em pesquisa nessa área, e a gente fica aqui, caramba, aqui como é difícil para você que é professor, o Wellington é professor, desenvolver pesquisa, desenvolver uma pesquisa mais profunda, desenvolver um trabalho mais legal. Eu convidei o Wellington hoje, que me respondeu depois de 2 semanas que eu consegui falar com ele, porque assim, eu e Rafael, a gente gosta muito de dar aula, de passar o conhecimento, mas eu particularmente gosto muito da parte de pesquisa, de entendimento do funcionamento teórico, de como acontece. Eu li recentemente um livro, eu acho que eu comentei sobre esse livro em um dos podcasts antigos, acho que foi até no da Quênia, que chama Misbehaving, que é do Richard Thaler, que é um economista comportamental. E, assim, a quantidade de universidades nos Estados Unidos que desenvolvem projetos de pesquisa voltado para o mercado, para entendimento de comportamento de consumo, é gigantesco comparado com o Brasil, porque a universidade pública às vezes não dá não faz esse objetivo, não tem esse tipo de direcionamento, dificilmente tem, e aí resta as universidades particulares que às vezes não têm interesse em desenvolver pesquisa. Às vezes preferem a verba de outro lugar. Então, assim, aí parece que a ciência não desenvolve aqui, e o que eu vejo é que o brasileiro ele tem ainda que ele tenha esse erro, né, de bater cabeça para fazer as coisas, a gente tem uma capacidade inventiva muito grande. O brasileiro é muito criativo. Então, se a gente conseguisse aprimorar a ciência, o marketing efetivamente, é só olhar quantos cursos de bacharelado em marketing efetivamente, o quanto que a ciência ainda é meio tratada de uma forma meio subjetiva, meio de periferia do conhecimento, sendo que, caramba, hoje é fundamental você ter uma gestão de marketing para qualquer empresa, assim. E a minha percepção é que a gente está muitos anos atrás em termos de desenvolvimento de conhecimento acadêmico da área. Parece que a gente parou no tempo, assim, e aí a gente fica aqui tentando ensinar a galera que está vindo para que a gente tente salvar alguma coisa, porque senão daqui a pouco a gente volta para 1960 aqui no Brasil em termos de comunicação. É verdade, faz parte, é importantíssimo isso que vocês fazem. Eu faço também, sempre que posso, discutir. Esses programas são ótimos para isso, discutir e colocar na cabeça das pessoas, quem está nos assistindo, a importância de estudar, de se qualificar, de buscar uma formação adequada, buscar o conhecimento adequado para colocar em prática na sua empresa, no seu negócio, né, de maneira adequada realmente. Lá fora, a ciência está muito mais avançada, as pesquisas, né, bem mais do que aqui no Brasil, não só em marketing, tá? Não só em marketing. O meu mestrado é em administração, na parte de finanças, na parte de estratégia, na parte de recursos humanos, né, na parte de teoria das organizações. Realmente é um banho, né? E não é à toa que toda a literatura que a gente lê lá no doutorado da PUC é em inglês, né? Raríssimos são os artigos ou os livros em português, tá? A maioria é em inglês, para você estar antenado, porque nem chegou ainda, não foi nem traduzido ainda aqui para o Brasil, tá? Então, isso vai chegar nos níveis de pós-graduação, para depois chegar nos livros de graduação em estratégia, que ainda estão trabalhando com Michael Porter, o próprio marketing ainda usa o Kotler como referência, e você já tem outros autores, aí, outros tipos de conhecimento, né, que vão além do Kotler, daquela estrutura padrão de diferenciação, de segmentação de mercado.
né? Você tem outras teorias que ligam mais, explicam melhor o comportamento do consumidor, né? Eu comentei A gente contigo, teve contato. A né, gente eu teve comentei contato com duas pessoas que cursaram universidades lá nos Estados Unidos e nenhuma das duas estudou o Kotler lá, né? A gente estuda muitas coisas do Kotler, que a própria Kenny que fez, que falou que não tinha ouvido falar e estava cursando os cursos de marketing lá. E teve o Matheus também, que trabalhou com a gente lá na Fênix e fez marketing nos Estados Unidos também, e eles não conheciam, assim, não é comum. E a gente usou muito, aprendeu muito do Kotler na faculdade. A gente ficou meio confuso, não entendeu esse fato da galera não usar lá, mas tem muita coisa hoje em dia que, assim, o Kotler tem teorias muito boas e tem embasamento muito bom, mas não adianta. Hoje em dia a gente tem. Você precisa do marketing, mas você precisa do digital também, né? É que o erro de muita gente, o Ferreira falou aí, da galera que está dando muito curso hoje sem ter uma base de marketing, sacou? Tem só o digital, tem a experiência de usuário, igual o Otávio falou. E é completamente diferente. Você tem que ter o marketing, mas você tem que ter o digital também, porque beleza. É uma história do eye tracking. O Ferrari falou da galera onde vê, onde está olhando. O eye tracking é uma realidade muito grande. Eu estava lendo outro dia sobre isso, sobre como eles estão usando o eye tracking para ver a posição das coisas no site. Aí você vai contratar o quê? Um maluco de TI para te ajudar com essa parte do eye tracking e ver e tudo mais. Tá, mas e aí, e depois que ele te deu o resultado? É o profissional de marketing que tem que olhar aquele resultado e dizer qual vai ser a mudança. Tipo, se um banner vai mudar melhor de um lado para o outro, esse tipo de coisa, é o profissional de marketing que vai estudar, não adianta. E às vezes são detalhes tão pequenos que uma teoria mais abrangente, igual a teoria do Kotler, não e entra. assim, O a Kotler é ideia de mais um que. manual, né? Ele compila todas as outras teorias, os outros conhecimentos, ele coloca meio que no manualzão de marketing, administração de marketing. O Kotler quer é aquele manualzão, né? Mas lá fora você já tem outras linhas de pesquisa, em marketing digital também, mas em comportamento do consumidor, né? Que buscam conceitos de antropologia, não só conceitos de administração, mas conceitos de antropologia, de psicologia do consumidor, né, para explicar o consumo e para orientar as empresas no sentido de atender melhor os seus mercados. A gente conversou uma vez, eu lembro que eu comentei contigo que eu estava lendo do Martin Lindstrom, eu estava lendo aquela questão de comportamento de consumo dele, small data e tudo mais, e assim, complementando o que o Rafael estava falando, hoje o profissional de marketing ele precisa ter esse feeling criativo e tudo mais, de entender o mercado e tal, mas ele precisa ter uma capacidade de entendimento de dados muito maior do que há 40 anos atrás. Assim. Hoje, a gente precisa saber enxergar nos dados os resultados de comportamento de consumo, e aí, mesmo a questão de Big Data ou não, mas saber bater o olho nos dados que você está tendo de resultado e saber, bom, beleza, eu estou caminhando para onde, meu negócio está caminhando para onde, e meu cliente quer o quê? Porque está muito nos dados, né? A gente tem muita informação em termos de dados para trabalhar. Eu acho que às vezes falta um pouquinho isso, assim, esse entendimento de que o profissional de marketing ele precisa ser criativo. A gente tem que ser criativo no geral, tanto em questão estratégica como um todo, mas tem que ser criativo, mas ele também precisa ter entendimento de número, ele tem que entender dados para conseguir traduzir aquilo numa linguagem de estratégia mais compreensível, né? É verdade, eu tive a matéria de estatística, agora nesse período na PUC, penei um pouco, matemática nunca foi o meu forte, mas hoje você não precisa fazer. Mas você podia usar o Excel? Podia usar, é isso que eu ia te falar. Hoje você não precisa fazer conta. Hoje o Excel te vê valor presente de finança, ele traz. Regressão múltipla, se uma variável interfere na outra, ou você roda no sistema e ele te dá. Você tem que saber ler o output, você tem que saber ler os dados. E aí onde você vai? Olhar se uma variável está interferindo realmente na outra. Porque hoje em dia o acesso aos dados está muito mais facilitado. A captação de dados está muito mais facilitada em função
dos algoritmos em função do comportamento mais digital. Então, o consumidor acaba disponibilizando os seus dados com mais facilidade para as empresas. Agora, isso que você falou, né, Otávio? A interpretação desses dados, né, e as ações em função desses dados que são interpretados, e o Rafael falou também, que é a questão de que o profissional de marketing é que vai tomar, é que vai adotar. Agora, o que me surpreende muito é isso, assim, é a possibilidade de você conhecer esse cliente de uma forma que você não conseguia anteriormente. Porque o cliente, numa pesquisa, muitas vezes, ele respondia não aquilo que ele estava pensando, mas aquilo que era o politicamente correto, ou aquilo que ele gostaria que alguém pensasse sobre ele. Então, você tinha muita distorção quando você ia a campo fazer pesquisa, e você pegar, e tinha uma certa dificuldade de interpretar o que o cliente realmente estava querendo, né? Hoje não, hoje quando você vai monitorando os hábitos dele, as pesquisas dele, onde ele está clicando, você consegue muita informação a respeito desse comportamento, e você consegue, inclusive, antever o que ele vai fazer de um determinado período de tempo. É isso que a gente está vendo lá, né? Um caso lá que a gente estudou é o da Netflix, né? A Netflix, quando fazia pesquisa e não tinha os algoritmos ainda, ela começou lá como uma locadora de vídeo, que entregava, na época de videocassete ainda, que passou depois para DVD, ela entregava isso na casa das pessoas como uma plataforma online, né? E aí depois que ela passou a ser uma plataforma de streaming e fazer conteúdo. Quando ela começou a desenvolver conteúdo, ela fazia pesquisa e perguntava para o cliente: o que você gostaria de ver? O que você gostaria de assistir? O que você gostaria que a gente produzisse de série, de filmes para a gente? Né? E as pesquisas mostravam que o cliente queria ver o quê? Queria ver herói, nacionalismo, família feliz. Né? Então, o cliente respondia isso nas pesquisas. E ela fazia essas séries e não tinha sucesso. Quando ela começou a monitorar o que os clientes de fato pesquisavam, quando os algoritmos começaram a monitorar onde o cliente pesquisava, ela começou a ver o que o cliente queria: sexo, drogas, rock and roll, violência. E ela começou a produzir aquilo que o comportamento do consumidor indicava, né? E aí a gente viu lá um sociólogo, o Baudrillard, que falava, que já previa isso, que a tecnologia digital, a tecnologia da informação, a inteligência artificial é mais ou menos como um Deus, que sabe aquilo que você sente, aquilo que você faz quando você está sozinho no seu quarto, sem que ninguém esteja vendo. Onde você pesquisa, onde você clica, o que você efetivamente vê, né? E aí, hoje, a tecnologia digital, a tecnologia da informação te permite monitorar esse cliente nesse nível. Tá? Então, eu não preciso simplesmente perguntar a esse cliente e acreditar naquilo que ele diz, né? Porque eu monitoro o comportamento dele realmente. Tá? Com muita mais facilidade. Não dá para mentir para o algoritmo. Você não consegue esconder nada dele, porque ele está lendo o seu comportamento. Então, assim, não adianta, você não vai mudar só se você mudar o seu comportamento. E aí só se você se mudar completamente. Porque se você continuar sendo quem é, você vai dar todas as informações de quem você é, do que você tem interesse. Então, assim, a gente sacaneia muito, a gente brinca muito, eu, Rafael e Antônio, a gente se sacaneia muito, assim, olha, fica imaginando que o teu indiano tá vendo você pesquisando, assim, como se tivesse um indiano, assim, olhando para tudo que você está pesquisando, mas é o algoritmo, ele está lendo tudo que você fala, tudo que você pesquisa, toda foto que você clica, ele sabe mais Eu estava lendo alguma coisa que eu li, eu não lembro aonde, agora já, algum conteúdo, eu estou olhando meus livros para ver se eu lembro, mas eu não estou lembrando. Que estava falando exatamente foi acho que foi o ponto da virada do Malcolm Gladwell, que ele fala que o algoritmo, depois de um certo tempo, ele já sabe mais de você do que a sua própria esposa. Eu não sei se tu lembra, mas quando o algoritmo estava começando já há muito tempo atrás,
quando ele estava começando, que ele ainda não era essa potência toda que ele é hoje. Estou falando especificamente do EdRank, do algoritmo do Facebook. A gente brincava de se marcar, eu, Otávio Antônio, principalmente, de se marcar nas coisas que a gente sabia que o outro não ia ter interesse. Principalmente esses cursos de guru de marketing digital, aí a gente ficava se marcando naquilo ali para que começasse a aparecer na linha do tempo do amigo aquelas coisas, para o algoritmo acreditar que ele tinha interesse. Hoje em dia ele já está tão preciso que não funciona mais. Que ele já sabe que a gente não tem interesse naquilo e, tipo, ele já entende que tá marcando, sei lá, o que ele entende, se é para sacanear, alguma coisa. Ou então, tipo, o Rafael marcou o Otávio em algo que ele não tem interesse. É isso que o algoritmo percebe, entendeu? Ele já não funciona mais ficar marcando o amigo, né, em outras coisas para começar a aparecer na linha do tempo dele. E funcionava muito. Ele já entende que o Otávio não clica mais naquilo, não assiste mais esse tipo de conteúdo, não faz aquilo. O diretor dessa divisão no Facebook falou no último F8 que é algo que o pessoal tem a impressão de que o Facebook está ouvindo a gente o tempo inteiro pelo celular, porque o algoritmo é tão preciso que ele sabe o que você vai precisar e o que você vai querer. E a gente teve uma palestra na UCP, na semana acadêmica, e eu convidei, não sei se vocês tiveram aula com ele foi professor da UCP, o Yasu Imai. O Imai, ele é consultor de logística, atende empresas em São Paulo. A gente fez até um trabalho esse ano com uma empresa em São Paulo juntos. Ele atende o pessoal de Goiás. Ele fez uma palestra sobre inteligência artificial e ele estava falando justamente isso, que ele estava no escritório dele, ele com sócio, e o sócio comentou sobre, a gente vai precisar de uma impressora 3D. Eles estavam falando sobre isso assim. E no dia seguinte, o sócio dele chegou no escritório, ou 2 dias depois, e recebeu uma mensagem de impressora 3D, o input de venda de impressora 3D. E ele falou, pô, será que... Aí fez essa história, será que está ouvindo a gente? De vez em quando a resposta do Mark Zuckerberg no Senado cria muito essa teoria da conspiração. Toda vez eu participo muito de fórum disso, e toda vez que alguém vai defender essa tese que de fato eles estão ouvindo a gente, o pessoal usa muito o vídeo dele no Senado dos Estados Unidos, quando o senador pergunta... O senador pergunta para ele assim: é verdade que os nossos aparelhos celulares estão gravando o que a gente fala? Aí ele não responde, ele ficou olhando para o senador assim, ele fala: você pode repetir a pergunta? Aí o senador: é verdade que os aparelhos celulares estão gravando o que a gente fala? Aí ele fala: não estão gravando o que nós falamos. Ele não disse que não está escutando e analisando aqueles dados. Ele diz que não está gravando. O cara pergunta se está gravando ou não, ele responde, não está gravando. E aí essa parte dele, você pode repetir a pergunta? Caramba, ali já é a teoria da conspiração da galera, já vai lá no teto e fala, tá ouvindo a gente o tempo inteiro. Mas o fato é que ele sabe onde a gente está, sabe o algoritmo hoje estima... A explicação do Imai para esse, a explicação foi justamente essa. Falou, ó, Pedro, sócio dele, dá uma olhada no seu e-mail aí, e deve ter mais lá para trás alguma mensagem que você não abriu sobre impressora 3D. Aí ele foi lá no spam dele e viu que 2, 3 meses antes ele já vinha recebendo mensagem de impressora 3D. O que é isso? É justamente isso que você falou, Rafael. É o algoritmo que viu pelo comportamento do Pedro, pelo comportamento de pesquisa, pela área que o Pedro milita, ele já tinha antevisto que o Pedro iria, em algum momento, procurar impressora 3D. Sim. E aí casou e estava oferecendo a oferta porque ele já tinha a inteligência artificial funcionando, a própria máquina observando e levando, dando os inputs de venda para os clientes. Né? O pessoal me pergunta muito nos cursos como é que o Facebook estima o nosso salário. Como é que... Porque o Facebook hoje, se você botar lá, quero pagar um anúncio para pessoas que ganham entre R$2.000 e R$3.000 em Petrópolis, ele tem um grupo de pessoas para te oferecer. Então, ele está estimando o salário daquelas pessoas. Aí a pessoa fala, como é que o Facebook estima o salário? Eu falei, cara, o Facebook tem noção de quanto tempo você passa no mercado, do que você pesquisa na internet, das compras que você faz online, de quanto tempo você passa no bar, e ele tem noção de quanto custa cada item naquele bar. Então ele tem noção do ticket médio do bar, ele tem noção de quanto tempo você passou lá, se você consumiu o ticket médio ou não. Daí para lá é conta, é cálculo. E aí ele consegue tranquilamente descobrir, ter uma estimativa de quanto você ganha baseado nisso. Simples, é tudo dado, é tudo informação. Eles só calculam isso e chegam à conclusão. E aí eles vendem. O pessoal pergunta muito, o Facebook vende a minha informação? Eu tenho que falar, olha só. O
Facebook, para quem está ouvindo aí também, já fica explicado. O Facebook ele não vende essa informação. Tipo, o Facebook nunca vai chegar e vender para alguém, para uma pessoa física, a informação que o fulaninho estava fofocando com o ciclaninho no Messenger e falou mal da outra pessoa. Não. Ele vai vender informação. Tipo, existem pessoas de tantos anos até tantos anos residindo em tal local que ganham de tanto a tanto, com comportamento de consumo alinhado, com coisas desse tipo. É esse tipo de informação que ele vende, é esse tipo de informação que as empresas compram. Otávio, você ia falar. O Ferrari, não, eu ia acabar mudando um pouco o assunto, assim, eu ia te fazer uma pergunta, que é uma coisa que a gente, eu, Rafael e Antônio, a gente sempre pensou muito, e eu não sei se você concorda. A nossa percepção é de que marketing devia ser ensinado em todos os cursos de todas as faculdades no geral, desde fisioterapia até odonto. Porque o que a gente encontra muito é o profissional liberal que não tem noção nenhuma de como se posicionar no mercado, de como é que funciona o mercado dele. Então ele entra batendo cabeça. Eu já tive reunião com vários profissionais liberais, advogados, dentistas, fisioterapeutas, médicos, já tive reunião com tudo que foi profissional liberal. E é sempre claro para mim que eles não fazem a menor ideia de como, do que é marketing, do que eles têm que fazer, nem do básico do básico. Então, assim, eu queria saber se você concorda, se você acha que isso seria importante, incluir de fato, e não incluir só uma disciplina, assim, o cara vai lá e faz uma eletiva de marketing. Não, incluir na grade de exigência que ele tem ali pelo menos 2 períodos de acompanhamento de marketing e negócio para que ele saia também sabendo como é que ele vai se posicionar no mercado. É fundamental. A gente já tem experiência, eu tenho experiência já há bastante tempo ministrando marketing para o curso de nutrição na FASE, com a percepção da diretora da FASE, que em função de possibilidade até de mercado de trabalho para os alunos, né? Então a pessoa faz nutrição, as alunas, tem aluno também, mas a maior parte é mulher, né? Então as alunas se formam, elas podem trabalhar com pesquisa, podem ter uma vida acadêmica, fazer mestrado, doutorado e dar aulas. A gente tem vários alunos, ex-alunos da FASE que hoje dão aula na própria FASE. Ela pode seguir uma carreira de nutricionista em indústria de alimentos, na Nestlé, na BR Foods, né? Ela pode partir para uma questão de escritório, de consultório médico, clínica, né? E ela pode empreender no mercado de alimentação, que é o que acontece. Petrópolis tem uma característica muito grande, tem uma tradição de gastronomia, de empreendimentos na área de alimentação, né? Então, a diretora da faculdade já tinha visto isso, eu dou aula lá há muitos anos para as alunas. Então, está na grade, está no curso, né? No terceiro período eles têm economia, no quarto período elas têm marketing, né? E a gente faz um trabalho lá, no quarto período, em que elas desenvolvem um produto para ser lançado no mercado. Então, elas vão fazer todo o levantamento nutricional do alimento, né? A questão também de ingredientes, de nutrientes que o alimento tem, mas tem que preparar para o mercado. Então, esse período foi muito interessante, porque os quatro produtos, três produtos que elas idealizaram, quando elas foram observar o mercado, elas viram que não era viável. Eu achei legal isso, elas poderem, porque é o produto perfeito, lindo, maravilhoso, super saudável, nutriente pra caramba, vegano, extremamente caro. Quando elas foram observar o mercado, falaram: o produto é bom pra caramba, mas não vai vender. O meu queijo, que é fantástico, feito com base de mandioca, não sei o quê, ele vai custar 30 e pouco reais o quilo. Então, está totalmente fora. Mais o custo de você entregar isso para os pontos de venda, né? Enfim, então, ter essa noção de mercado é extremamente importante. O que acontece na maior parte dos outros cursos, na fase, inclusive, é que o marketing é visto como eletiva, como você falou, na UCP, né? Na UCP é legal também, porque muito do pessoal de engenharia, que é outro campus que dá aula no BA, quando eles vêm fazer o marketing, quando eles vêm para o campus do BC
fazer administração ou fazer matéria eletiva de marketing, eles curtem, eles adoram, Sim. Eles gostam bastante, eles voltam, fazem outra matéria. Eu tenho vários alunos do curso de engenharia que já fizeram matérias eletivas comigo e procuram e mandam e-mail para saber qual outra matéria que eu vou dar, né? Até porque os engenheiros acabam entrando muito na nossa área por questão de facilidade com número, por questão de programação, Sim. muitas vezes, né? Eles acabam entrando muito nessa área e eles percebem que é necessário esse conhecimento de mercado, de marketing, para ter sucesso na vida profissional. De fato, concordo plenamente. E tem muito engenheiro que empreende, né? Tipo, no geral, tem muita gente, eu acho que todo profissional liberal, invariavelmente, ele acaba empreendendo em algum momento, né? Nem que seja abrindo um próprio escritório, abrindo um próprio consultório. Mas tem muito engenheiro que é muito criativo também, né? Então, assim, às vezes engenheiro elétrico, mecatrônico, é um cara que está envolvido com tecnologia, que quer desenvolver, e nem todo mundo busca, né, essa questão do marketing. Assim, a gente encontra muita gente que, quando vai falar o básico do básico, o cara fica me olhando assim, mas o que é isso aí? 4Ps, eu nunca ouvi falar, e a gente fica, então, deixa eu te explicar desde o começo, porque é isso, e aí, quantos não estão por aí no mercado, né, batendo cabeça, sem um fundamento que às vezes eles poderiam ter, isso em várias universidades, né, em vários lugares. Por isso que, assim, não puxando sardinha para o nosso lado, mas eu acho que é uma disciplina que deveria ser muito mais trabalhada em outros lugares, porque falta muito. Entra no que você estava falando, do empresário que não tem noção de nada. Eu fico imaginando, quando você estava falando, pô, eu comecei a trabalhar em 94, eu fiquei pensando aqui, eu falei, meu Deus, se hoje já é difícil atender o cara da Rua Teresa, imagina o cara da Rua Teresa em 94, quando ele acha que ele é o grande vendedor do milênio, assim, o cara que vai estourar sempre. Meu Deus, não aguento, não dá. Não sei se eu teria sangue frio para isso, não. Muita paciência, tem que ter muita paciência, realmente. Eu tive sorte de encontrar alguns clientes que ou eu selecionei com o passar dos anos, eu consegui ter uma noção melhor de selecionar, porque cliente eu acho que você tem que selecionar também para você ter sucesso como consultor, entendeu? Porque, assim, tem hora que cliente, você vê que não vai dar certo. Eu falo até isso lá com as meninas lá da nutrição, entendeu? Quando você trabalha com consultor, o cliente participa do serviço. O cliente participa do serviço. Não adianta você chegar você atender um paciente, a nutricionista atender um paciente, prescrever uma dieta, se o paciente não seguir a dieta. Ele não vai emagrecer, ele não vai perder peso, ele não vai diminuir o colesterol se ele não participar do processo. No nosso caso, é rigorosamente a mesma coisa. Não adianta você chegar numa empresa, fazer o diagnóstico, prescrever, virar as costas do empresário não fazer nada daquilo que você indicou, né? Então, não vai funcionar. E aí ele ainda vai falar, eu contratei a consultoria da Fênix e não funcionou, contratei o Ferrari e não deu certo, ainda sai falando mal. Fui na nutricionista e não adiantou nada, né? Então, durante um tempo, eu comecei a perceber que tinha clientes que não valia a pena atender, não valia a pena atender. Né? Eu comecei a sacar isso. Na Rua Teresa, então, cara, eu acho que se eu prestei consultoria para 3 ou 4 empresários na Rua Teresa, nesses anos todos, foi muito. Tá? Essa maioria, porque nunca me procurou, nunca achou que seria necessário ter marketing, jamais imaginou aquilo que você falou, são autossuficientes. Quando eu comecei em 94, a Rua Teresa tinha muito mais facilidade, era um polo realmente, atraía muita gente, e depois que ela começou a entrar em crise, né? E muitos deles, a maior parte quebrou, enfim. Mas alguns que me procuraram, eu também não peguei, eu já vi logo que não valia a pena realmente pegar. Eu lembro de um caso muito engraçado de um dono de outro segmento, só para exemplificar isso que eu estou falando, era um dono de academia em Petrópolis, quando eu estava lá em 1994, 95, começando, né? Aí, quando eu comecei a sacar isso, porque ele era o oposto dos donos de academia. Penso no arquétipo de dono de academia. O que é o dono de academia? Aquele cara sarado,
animado, que chega da aula às 7 horas da manhã, bom dia! Ele já... era o oposto, ele era desanimado, encurvado, oposto do dono da academia. E aí, eu até, inclusive, no planejamento, eu coloquei, você precisa de um RP, de relações públicas. Pega um professor, aí eu até identifiquei um professor mais no perfil, e esse cara é o cara para aparecer, porque não adiantaria fazer, porque ia soar falso se ele passasse a querer interpretar um personagem, né, que não era o caso. E aí eu tinha indicado isso. Eu lembro que na época não existia informática, não existia e-mail, enfim. Eu fiz o planejamento de marketing, imprimi, na época a gente não mandava por e-mail o planejamento. A gente imprimia, mandava encadernar no espiral, colocava uma capa, entregava para depois você reunir com o cara. Era assim que fazia. E eu imprimi e coloquei no espiral, corri para a academia, eu estava atrasado para a aula, corri, aí corri para entregar para ele, deixei, aí cheguei tipo 6 horas da tarde, assim, corri na academia dele, por 6 horas da tarde, horário de movimento da academia, o pessoal chegando para malhar, o dono da academia, ele estava no balcão de entrada, na recepção da academia, com um copo de café duplo, abrindo um pão para passar margarina na porta dele no momento de entrada dos clientes. Eu entreguei aquele planejamento e esse cliente não vale a pena continuar, e rompi o contrato logo em seguida, porque não haveria profissional de marketing para dar jeito naquela situação, entendeu? Então, eu acho que por isso que eu estou aí no mercado até hoje, que eu passei também a selecionar os clientes, né? Eu lembro que a gente passou por um caso assim juntos, né? Tipo, foi até um cara que você indicou, e aí a gente foi lá, teve 2, 3 reuniões, chegou a começar, e o trabalho a gente falou, Ferrari, não vai dar não, não vai dar para pegar isso não. E pouco tempo depois você também deixou o cara, assim, porque não tinha como, cara. Assim, eu acho que o que a gente vê muito é o cara que você estava falando, é o autossuficiente. Ele acha que ele te contratou para te ensinar o que ele quer. Ele não tá querendo ouvir você, ele quer te mostrar que ele sabe mais do que você. A vontade de estar falar, amigo, então faz sozinho, então, já que você sabe fazer. Era um cliente da área de imóveis aqui de Ópolis, que eu estava formatando a franquia dele, vi que não ia funcionar, e vocês também perceberam até antes de mim. Acho que o Ferrari tem o horário dele aí, né? A gente pode. Verdade. Beleza. Ferrari, eu queria de novo te agradecer muito. Assim, eu espero a gente poder te convidar de novo. A gente sempre fala isso com a galera, porque a gente tem tido conversas muito legais com todo mundo. Então, assim, mais para frente a gente gostaria que você voltasse, a gente falava mais um pouco ainda sobre. E aí eu acho que seria legal a gente contar um pouco mais da tua história, das tuas experiências, porque para a gente é uma coisa muito assim, às vezes meio fora da realidade, né? Porque, em 94 eu tinha 4 anos de idade, né, cara? Então, assim, eu estava pensando em nada, basicamente. Então, é uma realidade diferente. Eu acho legal trazer isso para cá de novo. Te agradecer muito, muito mesmo por ter aceitado. E espero que você possa voltar aqui mais vezes, e a gente vai continuar se vendo aí muitas vezes, trabalhando no mercado e seguindo em crescimento conjunto aí. Com certeza. Para mim foi uma honra participar, né? Um prazer muito grande. Conhecer a filha do Rafael. Muito linda, tá de parabéns, Rafael. Vocês dois. Muito obrigado. O Antônio também. Manda minha lembrança para ele, manda meu abraço para ele, tá? Pode deixar, valeu, Ferrari. Pessoal que nos ouviu até agora, nosso imenso obrigado. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, seguir no Spotify e nos seguir no YouTube também, e se inscrever lá no canal no YouTube, aqui no canal no YouTube, se você estiver nos vendo no YouTube. E compartilha a nossa palavra por aí, compartilha nos stories, compartilha no Facebook, compartilha onde você quiser compartilhar. Manda para quem você acha que vai gostar de ouvir. E se você chegou aqui hoje por conta do Ferrari, ouça os outros podcasts, que a gente tem certeza que você vai gostar muito também. Beleza?
Obrigado, pessoal. Valeu. Pessoal, Até a próxima. Deixar claro, pessoal, só uma coisa, deixar claro, pessoal, para não se assustar com os temas, não. A gente fala de tudo. Que a gente tem botado 2 temas que a gente fala assim, pessoal, eu não gosto disso. Aí, escuta. Também, se não quiser escutar aquele, quiser escutar outro, você não é obrigado a escutar todos. O importante é escutar o tema que você gostaria, é justamente para indicar um pouco. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala de tudo, né? O tema isso. é só pra você ter uma noção do que tá rolando. É isso. Muito aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço. Abração.